História. O africano ou afro-brasileiro no estado de Goiás desempenhou desde os primórdios importante papel colaborando na formação étnica e cultural. Sua entrada em Goiás, que se inicia com as bandeiras colonizadoras, segue no movimento minerador e mais tarde continua no movimento migratório dos mineiros, baianos e outros, em busca de terras para lavoura e pastagem para o gado. A história dos Calungas remete a 1722, quando Bartolomeu Bueno, Anhanguera e João Leite da Silva Ortiz, ao iniciarem a colonização e a implantação do ciclo minerador, as minas de Goiáses desencadeiam um processo de povoamento. A sede do ouro movia a todos, nacionais e estrangeiros. As populações autóctones, Acroá, Xariaba, Capepuxi, Caiapó, Chavante, Carajá, Avacanoeiro, entre outras, são submetidas, destruídas ou procuram outro habitat. A migração inicia-se desordenada, provocada pela descoberta do ouro no centro do Brasil. O estado de Goiás nasce sob o símbolo do ouro e do garimpo, sendo o africano a principal figura ou mesmo o motor propulsor dessa estrutura. Para a província goiana vieram milhares de africanos na condição de escravos. Diretamente dos portos de Santos, Salvador ou Rio de Janeiro chegavam os comboios. Peça da África, negro Mina, negro de Costa, peça da Angola, peça da Guiné. André Antonil documentava: os escravos que vêm para o Brasil são Ardas, Minas, Congos, de São Tomé, da Angola, do Cabo Verde e alguns de Moçambique. Americano do Brasil, referindo-se à citada bandeira de Anhanguera de 1722, registrou a presença do africano em solo goiano. O africano foi o elemento principal que possibilitou a colonização do vasto território goiano. Com seu trabalho nas minas, abarrotava os cofres da coroa portuguesa e permitia a abastança dos senhores e deitava na terra as sementes da sobrevivência do homem, implantando a lavoura que mais tarde florescia. O africano ou afro-brasileiro foi um dos elementos civilizadores, excelente desbravador. Desmontou o cascalho, revirou grupiaras, deslocou rochedos, fez obras de engenharia com aterros e cortes por dezenas de quilômetros, como os regos de Lusiânia, Santa Cruz, Goiás e Jaraguá. A origem étnica do africano que veio para Goiás no período minerador, de 1722 a 1820, e mais tarde para a lavoura e pecuária, mereceu o estudo de Arthur Ramos, que assim se expressa: no caso do negro do Planalto Goiano, os documentos históricos acessíveis são infelizmente em número reduzido e não merecem elemento de convicção. No período da exploração das minas, foram Angolas e Congos a quase totalidade dos negros participantes do ciclo da garimpagem e que subiram as elevações do Brasil Central. Foram, em sua maioria, negros bantos, Angolas, Congos e Moçambiques e outras denominações regionais. As pesquisas em cartórios, arquivos e as pesquisas de campo a partir de 1982 demonstram que os calungas possuem diversidade étnica com predominância bantu, coincidindo assim com as assertivas de Arthur Ramos. Os arraiais ou centros de mineração instalam-se inicialmente no sul da capitania, deslocando-se para o norte, ampliam-se com a criação das minas do Tocantins. Os arraiais de Cavalcante e Santo Antônio do Morro do Chapéu, hoje Monte Alegre, são fundados em 1740 e 1769, respectivamente. Cavalcante abriga casas de fundição de ouro de 1796 a 1807. Cavalcante e Monte Alegre abrigam mão de obra escrava para mineração e quilombos nas serras e vales. Sabemos hoje que em épocas diferentes, escravos vindos de São Tomé do Tocantins, São Domingos, Traíras, Couros, Arraias, São Félix, Santo Antônio, Morro do Chapéu, Cavalcante, Pilar, Rio Maranhão, Palmas, dos sertões dos Gerais, se confraternizavam com os indígenas que ocupavam a região. Acampam e iniciam a miscigenação biológica e cultural. O historiador goiano Jacinto documentou que nos meados do século XVIII já era o Vale do Paraná ocupado por fazendeiros que se enriqueceram nas minas de ouro e para ali foram cuidar da criação de gado, que se desenvolveu e prosperou segundo vestígios dos sobrados e curralões em ruínas. O Vale do Paraná ainda guarda o testemunho material do ciclo minerador. Já no início do século XIX, encontra-se prosperidade na comarca do Norte,
Gardner anota a existência de 46 fazendas de criação com 14 mil cabeças de gado, naturalmente usando trabalho escravo. Em 1804, em Goiás, segundo Silva e Souza, encontra-se para uma população de 50.464 habitantes, apenas 1/7 de considerados brancos. De 1736 a 1819, a população africana e seus descendentes, chamada de população negra, oscila. Os impostos, dízimos, quintos, fazem com que os mineradores e contratadores escondam um número certo de escravos. Existem controvérsias de autores que registram a população de Goiás, principalmente que percorre a província no século XIX. Saint-Hilaire, de 1816 a 1822, Cunha Matos e outros. Termina o século em 1890 com uma população anunciada de 42% entre escravos, pardos e mulatos para 34% de brancos. Haja vista que o critério adotado prende-se ao fenótipo e não à origem. O processo histórico na província goiana define o perfil das comunidades negras isoladas ou não, sua etnohistória e sua construção cultural. A implantação dos núcleos populacionais, chamados arraiais, centros garimpeiros, minas, sucede à ruralização intensiva e extensiva, chegando ao século XX com 90% da população concentrada na área rural, exercendo atividades da agricultura e pecuária. A ruralização, levando para as matas e campos a população dos arraiais, realiza a verdadeira conquista territorial, ou seja, a fixação dos indivíduos, famílias inteiras, em grandes e pequenas unidades produtoras, fazendas de criação, roças ou sítios. Nesses deslocamentos populacionais, o descendente de africano, que durante os séculos XVIII e XIX é predominante numericamente, está presente como tal, é importante e expressivo nas várias formas de que se reveste o processo de povoamento do território. Antes de apresentar os calungas, farei uma rápida incursão no processo de apropriação da terra e nas relações de trabalho que se estabeleceram desde que ambos, entre outros fatores, contribuíram para a formação dos quilombos e comunidades de descendentes de africanos no mundo rural. No início da colonização do estado de Goiás, a terra não tinha preço. Ou se requeria a sesmaria, aforamento, data, ou se apossava, montando roças e sítios. As sesmarias eram concedidas pelo governo, o aforamento representava o uso da terra através de pagamento em moeda ao dono, governo e igreja católica em geral. As datas correspondiam aos pedaços de terras concedidas aos mineiros que mineravam. A distribuição da terra gera grande concentração fundiária e, ao mesmo tempo, a maioria dos moradores não possuíam outros títulos de posse além de uma ocupação antiga e das concessões feitas pelos capitães gerais. A concentração fundiária e a existência de terras devolutas no estado propiciam a formação de grandes vazios, aos quais vão abrigar, a partir do século XIX, os chamados poceiros. Poceiros de terra dos santos, doação da igreja a antigos foreiros e agregados, poceiros de terra de compadrio, doação de padrinho ou madrinha. Alinham-se a estas duas modalidades de uso de terra, compra ou troca por ouro, carro de milho, etc. Como exemplo, temos a comunidade do Cedro, no sudoeste goiano. As relações de trabalho nascidas nas plantagens nordestinas e mineração no centro-oeste, principalmente, geram categorias ajustáveis ao sistema de colonização. A parceria no Brasil vem representar uma relação de trabalho entre indivíduos, necessária a princípio nas plantagens e nas minas, e que, junto ao escravismo, pode ser considerada forma de trabalho ajustável ao sistema de colonização, já que a conjuntura não propiciava a existência de assalariado. A parceria, como relação de trabalho, penetra na lavoura de subsistência, nas minas, onde a associação se faz entre indivíduos livres e os donos das datas, ou o proprietário de escravo, que, em 100 dias do ano, dias santos, feriados, sábados e domingos, torna-se sócio do senhor na produção de ouro. Em geral, esses indivíduos eram chamados de faiscadores. O faiscador arrendava o rego e recolhia o ouro e entregava ao dono da data parte da produção. Na região mineira, o escravo se assume na unidade da produção, porém exerce outros papéis na produção de alimentos ou mesmo nas minas, possibilitando o trânsito para a alforria e para outras camadas sociais. Escravo liberto, categoria recriada para ajustar a economia escravista. A parceria nasce nos engenhos, vai para a mineração, para a lavoura e para a pecuária. Atravessa os séculos e nos dias de hoje ainda representa parte das relações de trabalho no mundo rural brasileiro.
A ambiguidade que reveste as categorias parceiro e pescador não afasta a dupla exploração que vitima o escravo. Por outro lado, não muda em nada a atitude autoritária e cruel do senhor que coloca o escravo como semovente. Em Goiás, como em todo o Brasil, os africanos de nações e grupos étnicos diversos foram pressionados a esquecer a língua pátria, a religião, enfim, sua cultura e origem, sua identidade. Com jornadas de trabalho de 12 a 18 horas, de sol a sol, trabalhavam nas companhias mineradoras e para o contratado que operava nas serras, morros e rios e córregos. O escravo pescador, às margens do Rio Vermelho e das Almas, extraía de sol a sol o ouro, misturado aos seixos de areia. Trabalhava inclinado, seminu, os pés na água, o corpo exposto ao calor do sol. As torturas, o tronco, as vergastas do bacalhau, entre outros, levavam à morte prematura, incapacidade física definitiva ou fuga para as serras, matas e selvas. Assim surgiram os quilombos, acampamentos. No decorrer das pesquisas na região Calunga, tivemos de desdobrar o projeto inicial para resgatar a memória histórica dos Calungas, pois antes do nosso projeto não havia referência histórica ou sequer geográfica. Como o silêncio perpassa a história oficial na notificação de movimentos de resistência escrava, lutas, fugas e formação de quilombos, tornou-se necessário um projeto especial para a realização de pesquisas em fontes primárias, pois o que se apresenta sobre o tema não leva a conclusão elucidativa no estado de Goiás. Porém, a própria testemunha que o africano, mesmo na condição de escravo, luta tenazmente para a sobrevivência, construindo uma forma de vida onde possa realizar o exercício da liberdade e solidariedade como normas éticas. O processo de reconstrução da etnohistória foi longo. Porém, hoje sabemos que o povoamento dos vãos e serras por africanos e afro-brasileiros, originando o povo Calunga, tem início no século XVIII, para e passo a colonização e formação do estado de Goiás, porém independente, de certo modo isolado do poder oficial até a década de 80 deste século.